a porta do sol. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver mais que sol e mar. Vem ver, vem ver. A história que é secular, venha festejar, menino, bebê. Viver a nossa cultura, sentir a nossa mistura, saborear a nossa arte e o calor da gente. Abraça a beleza pura, se joga na aventura, com a força da estrutura que segue em frente. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver o sertão trilhar, vem ver, vem ver. A pedra que é milenar, venha festejar, vem beber. Tem festa na Borborema, tem cenário de cinema. O sol perfeito se ensina o sabor do som. No prédio o frio abraça, a história que enche a taça. Viver esse estado de graça é tudo de bom. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Seja bem-vindo. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Quando Deus bota a mão tá tudo abençoado, o mundo inteiro conectado, recebe ao vivo a informação. O futuro chegou na tela do presente, é a nossa cara, é a TV da gente, a TV Diário do Sertão. A nossa cultura, esporte e lazer, tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação, na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver, com lindas canções todo dia, e toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão. Agora na TV Diário do Sertão, Diário News. Diário News. Olá, tudo bem com vocês? Uma ótima manhã, sexta-feira. É o programa que eu mais gosto de fazer. É o programa Diário News, pensando fora da caixa. Aqui você vai encontrar assuntos que vão fazer você pensar fora da caixa. Eu sou Conrado e vou estar com vocês até às 10 horas. Você pode compartilhar o link do nosso programa pegando o link lá no YouTube ou Facebook. Compartilhe em seus grupos no WhatsApp, Telegram, nas suas redes sociais. Sintam-se à vontade. É sempre um prazer imenso poder contar com a audiência de vocês em todos os lugares que vocês estão nos acompanhando a partir de agora no Diário News, especial Pensando Fora da Caixa. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o nosso querido Félix Salafia, lá de São Paulo, da cidade de São Bernardo do Campo. Ele vai falar sobre um trabalho que eu garanto que muita gente aqui nunca ouviu falar, que é a placa radiônica frequencial. É uma placa radiônica que mexe com pêndulo, né, que é uma ferramenta utilizada para medir as vibrações energéticas emitidas pelo nosso subconsciente.
Vocês sabem que nós temos vários níveis da mente. Nós temos a nossa mente consciente, que é essa mente com que eu estou me comunicando com vocês, que vocês estão aí me ouvindo, pensando, raciocinando, julgando, analisando. Isso é a nossa mente consciente, que é essa mente do cotidiano, né? Que nos ajuda a pensar, a tomar decisões, emoções. Tudo isso é a mente consciente. Por trás da mente consciente, nós temos a mente subconsciente. Essa é o segredinho da história. O nosso subconsciente é um departamento do nosso nível energético mental em que todas as informações são armazenadas lá. É o que eu chamo do campo do sim. É onde está muitas vezes implantadas as crenças que diz quem somos e como vamos viver na vida. É por isso que tem muita gente que diz, nossa, eu me esforço tanto, eu tento, eu faço, minha vida não anda, minha vida sentimental não anda, minha vida financeira não anda. O que é que está acontecendo? Com certeza tem uma crença enraizada no seu subconsciente que roda no piloto automático que está auto-sabotando você. Muitas pessoas se auto-sabotam sem elas saberem. Ah, não, mas eu não estou me auto-sabotando, a minha mente consciente não pensa, eu não sou assim. Mas não é a sua mente consciente. É o subconsciente, que é tipo uma segunda mente que você tem, onde está essas programações que dizem como você quer ser feliz e como você não merece ser feliz. O campo da mente subconsciente, quando eu falei que o campo do sim, é porque tudo que você coloca no subconsciente, o subconsciente ele não entende que isso aqui é certo, isso aqui é errado. Tudo para ele. Se aqui ele me deu essa crença, então é porque ele tem que ser assim. É por isso que tem muita gente que não é feliz no amor, que não tem condição financeira boa, que são pessoas inteligentes, esforçadas, mas parece que as coisas não andam muito bem na vida delas. Sem sombra de dúvida, tem ali no subconsciente uma crença que está atrapalhando. Uma crença que está bloqueando. Ah, eu não me acho merecedor. Eu não mereço ser feliz. Ah, eu tenho que morrer de trabalhar para ter dinheiro e ser feliz. Eu tenho que estar sempre com uma proteção, porque as pessoas não são de confiança. Então essas crenças que nós vamos adquirindo desde o útero da nossa mãe e vão sendo armazenadas no subconsciente, elas vão dizer quem nós seremos e como será a nossa vida. E esse trabalho da placa radiônica é bem interessante, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco com o Félix Salafia, lá em São Bernardo do Campo, São Paulo. Nós também temos uma segunda entrevista, que é com o nosso querido Rogélio Pérez. Ele é facilitador e mentor de um trabalho de cura energética chamada Cura Reconectiva, Reconnect Healing, que foi descoberta há quase 30 anos por um médico nos Estados Unidos. Ele é um dos primeiros instrutores aqui no Brasil e a gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. Ele está lá em São Paulo, é carioca, mas está residindo lá em São Paulo, é terapeuta. E ele vai nos dizer como é que a gente pode encontrar equilíbrio. Tudo isso que a gente está vivendo hoje, é pandemia, é vírus, é guerra. Como é que a gente pode ter equilíbrio com tanta coisa louca acontecendo na nossa vida? E como esse trabalho energético da cura reconectiva pode nos ajudar? Eu tive a grata honra de ter uma formação como facilitador de cura reconectiva e também ter o Rogélio como um dos mentores que me ajudaram a entender melhor esse trabalho frequencial. Hoje o programa está muito legal. Hoje o programa vai fazer você pensar fora da caixa e vai transformar a sua vida. Sejam bem-vindos ao programa Diário News, pela sua TV Diário do Sertão. Meus caros amigos, na produção comigo hoje está o Lucas e também o Matheus Rolim, dando suporte técnico para que vocês possam ter bom som e boa imagem. Eu tinha colocado aqui, gente, até um subtema, enquanto a produção prepara os nossos entrevistados, enviar o link para eles, uma mini palestra que eu ia fazer, como a nossa mente tem o poder de fabricar a nossa realidade. Mas eu acabei tendo um insight diferente e resolvi mudar esse assunto. Vou deixar esse para um próximo programa. Porque nós estamos vivendo hoje um momento de conflito com a guerra, esse negócio da guerra da Ucrânia,
muitos países, está um clima tenso internacionalmente, e tem muitas pessoas rezando, vamos rezar pela paz na Ucrânia, lá na Rússia, tal e tal. E eu fiquei refletindo dentro de casa, revendo os ensinamentos que eu obtive de física quântica, mecânica quântica, espiritualidade. E aí eu resolvi tomar um posicionamento em alguns grupos no qual eu participo, da seguinte forma: é claro que eu não estou dizendo que vamos rezar pela paz do mundo não tem a sua eficiência, mas nós precisamos sair dessa massa de manobra, dessa influência que vem de fora, porque não há como existir paz aqui fora sem que antes exista paz dentro de cada um de nós. A paz, ela precisa ser trabalhada dentro da gente. Dentro da gente. Se eu não estou em paz comigo mesmo, isso você junte aí quase 8 bilhões de pessoas pelo planeta Terra que não estão conseguindo ter paz dentro delas. Isso vai emitir um campo de energia que vai criar uma realidade. Acaba tendo a ver com a questão da mente. A nossa realidade, tudo que existe, esse microfone que eu estou aqui, esse laptop, meu celular, essa câmera, tudo que está ao seu redor foi criado primeiro dentro de um nível mental. Alguém pensou isso antes e depois materializou. Tudo que existe na nossa vida, todas as situações pelas quais nós passamos, sejam situações positivas ou não, elas foram criadas primeiramente dentro de nós, através da nossa mente e das nossas emoções, através do poder das correntes elétricas da nossa mente e da corrente magnética do nosso coração. Forma esse chamado campo eletromagnético que vai moldar a realidade atrás de nós. Agora, isso que eu crio dentro de mim está ligado estreitamente ao padrão de crenças que existem também dentro de mim. Eu crio a minha realidade usando da minha mente e das minhas emoções, baseadas naquilo que eu julgo ser certo ou errado. E isso gera o campo que vai criar toda a nossa realidade, né? E eu sempre falo, não adianta querer saúde no mundo, cura no mundo, paz no mundo, felicidade no mundo, se a gente não construir tudo isso primeiramente dentro de nós. Sem que antes a gente tem que substituir muito antes essas crenças que estão dentro de nós. Esse padrão repetitivo. A mente é poderosa. Vocês não têm ideia do quanto nossa mente é poderosa e nós não sabemos usar isso ao nosso favor. 90% da humanidade usa o poder da sua mente de forma invertida, de forma negativa, de forma adversa. A sua vida, você se torna aquilo que você acredita. Se você acredita que você é um vencedor, que você é merecedor, que você vai ter sucesso, que você merece ser amado, mas não é só dizer da boca para fora, eu mereço, eu sou vencedor, eu vou ser um vencedor, eu vou vencer na vida. Não é só pensar, você tem que sentir, é unir o poder da sua mente com o poder da emoção, para gerar esse poderoso campo eletromagnético que vai criar a sua realidade, que vai dizer quem você é. Até o nosso corpo, ele é reflexo do padrão de crenças que eu tenho dentro de mim. E a gente precisa compreender isso para que a gente possa construir um mundo melhor, uma realidade melhor. E tudo isso parte do seu poder da sua mente. Digamos que a mente é a flecha que é atirada. E a força com que essa flecha é atirada, essa força é o seu coração, que é energia magnética. O coração impulsiona, o coração ele gera a energia. Agora você vai jogar essa energia para onde? Aí é a mente que vai pegar essa energia e vai jogar para fora e criar a sua realidade. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, seja um acontecimento ruim ou positivo, foi você que atraiu e foi você que criou. Assim como você criou e atraiu uma situação difícil para a sua vida, você pode modificar isso no momento em que você quiser. No momento em que você passa a saber trabalhar com a sua mente e com as suas emoções. Quando você começa a ter foco, é fé,
Eu acredito mesmo que eu sou merecedor, que eu vou vencer. Eu mereço ter uma vida financeira próspera. Eu mereço encontrar uma pessoa que me ame de verdade e eu ame essa pessoa. Imagine quanto uma crença limitante que nós temos por aí. Por exemplo, a maioria das mulheres dizem isso: a homem não presta. Portanto, elas dizerem isso e sentirem que realmente o homem não presta, elas só vão atrair o homem que não presta. Lei da ação e reação, atração. Eu atraio para a minha vida aquilo que eu acredito e coloco foco. Se na tua vida está aparecendo gente que está te sacaneando, se na tua vida só tem doença, se você não está tendo paz, sossego, você sabe que você é uma pessoa capaz, mas a tua vida não caminha, é porque o defeito, entre aspas, o problema está dentro de você. Você não está sabendo usar do poder da sua mente e das suas emoções. Mas a gente vai falar sobre esse assunto, que é um assunto complexo e vasto, mas eu vou passar a bola aí para os nossos entrevistados de hoje. Pessoal que eu tenho um carinho muito grande. Vou começar a bater o papo com o Félix Salafia, que eu tive o prazer imenso de conhecer o Félix lá em São Bernardo do Campo. Ele trabalha com a placa radiônica frequencial, que é um trabalho, que é um instrumento, na verdade, que ajuda a gente a remover esses bloqueios que estão na nossa mente. Bloqueios esses que nós aprendemos na nossa infância, na sociedade, na escola, aquilo que a gente foi escutando. Meu amigo, você tem que morrer de trabalhar para conseguir alguma coisa. E você vai ouvindo aquilo e você vai dizendo, sim, é realmente isso mesmo. Eu tenho que morrer de trabalhar para conseguir alguma coisa. E você não precisa morrer de trabalhar para conseguir prosperar na sua vida. Vamos conversar com Félix Salafia, direto de São Bernardo do Campo, São Paulo, ABC Paulista. Ele vai falar sobre placa radiônica frequencial. Na sequência, a gente vai conversar com o Rogélio Oliveira, também está na capital São Paulo, mas é sobre cura reconectiva. Félix, meu querido, prazer em revê-lo. Tudo bem? Bom dia, Conrado. Maravilha. Ótimo dia para você, prazer em revê-lo também. Muito bom aqui estar podendo hoje compartilhar esse conhecimento, compartilhar essas informações com vocês. Como é que está aí São Bernardo? Está quentinho ou está frio? Aqui está o tempo fechado, mas está um pouco quente. Está um pouco quente aqui. Muito bem. Félix, para quem não te conhece ainda, fala um pouco sobre você. Bom, eu sou, como está vendo aí, o Félix, né? Eu trabalho já com a radiônica há mais ou menos já uns 20 anos. E a radiônica, ela é uma parte da radiestesia que a gente trabalha com radiação, sensibilidade às radiações. E a radiestesia seria a sensibilidade às radiações. Então, tudo o que a gente pensa, como você havia comentado, né? Toda a nossa mente, ela flui. Nossa mente, ela acaba distribuindo tudo para o universo e ao nosso redor. Então, o que a gente tem que emitir? A gente tem que emitir coisas boas. A gente tem que pensar em coisas boas. Então, se a gente não está conseguindo algum resultado, se a gente não está conseguindo sucesso, prosperidade, não está conseguindo um relacionamento bom, e fala, bom, eu não consigo obter esses resultados, então eu vou buscar ajuda. Então, através da radiônica, a gente trabalha basicamente com a placa, tá? Essa placa é uma placa radiônica frequencial, então aqui a gente mexe na frequência de cada pessoa. Então, quando eu estou mexendo, estou colocando aqui essa placa, vamos supor, você chega para mim e fala assim, Félix, eu quero fazer a radiônica à distância, porque eu não tenho condições de ir daqui do sertão eu não tenho condições de sair aqui do meu estado para ir até São Paulo fazer o tratamento. Só que eu preciso fazer esse tratamento. Então, o que eu faço? Eu posso fazer um testemunho que tem o seu nome, endereço, idade, que essa energia corresponde a você. E eu vou colocar esse testemunho aqui. E aí, vamos supor que você fala assim, eu quero trabalhar meu relacionamento. Então, eu tenho aqui uma ficha de relacionamento. Para o seu relacionamento será mais harmônico. Então, eu vou colocar aqui relacionamento harmônico. Vou colocar aqui outra ficha de amor. Vou colocar as fichas que correspondem ao que você está buscando. Felicidade. E aí, o que eu vou fazer?
coloquei aqui na placa, eu vou fazer a medição para ver como é que está a sua frequência. Aqui eu vou acessar o seu subconsciente. Então, você pode chegar para mim e falar assim, eu pergunto para você, primeiro é o diagnóstico. Eu vou chegar para você e falar, como é que está o seu relacionamento? Você fala assim, tá bom. Ou, como é que você está se sentindo dentro do relacionamento? Você pode falar, eu estou me sentindo bem. Eu vou aqui, eu vou ver como é que está a sua energia. Se a sua energia estiver dando ao contrário, tá? O que acontece? O seu subconsciente vai falar assim, a sua energia em relação ao relacionamento não está boa. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que potencializar essa energia, tá? Vou colocar uma energia positiva, eu vou tirar essa energia negativa e conectar com uma energia positiva em todos os campos, tá? Em todos os setores que você está precisando de ajuda. Então, se você está precisando de ajuda no amor, você precisa de ajuda nos negócios, você precisa de ajuda no setor de prosperidade. Lembrando que prosperidade não significa dinheiro. Muitas vezes a gente fala em prosperidade, as pessoas sempre só imaginam dinheiro. Só que a prosperidade é tudo que dá certo, é tudo que flui. Então, por exemplo, a sua vida, você consegue realizar as coisas, você consegue fazer as coisas com prosperidade. Significa que você consegue ter um início, ter um andamento, até chegar à conclusão do seu sonho, do seu projeto, do seu relacionamento, da sua empresa. É assim que funciona. Então, o que acontece? Através dessa placa, é um tratamento que primeiro eu vou fazer o diagnóstico, segundo eu vou fazer o tratamento da pessoa em relação ao que ela esteja precisando, seja na parte de amor, na parte de prosperidade, na parte financeira, na parte relacionamento, na parte de saúde também, porque a gente trabalha com saúde também. E depois tem uma lição de casa. Nessa lição de casa, eu vou te mandar áudios para você tirar, porque se o subconsciente estiver carregado com informações ruins, né? Se vamos supor, você está com problema na parte da prosperidade. Aí eu falo para você, o que é o conceito de dinheiro para você? Aí você chega e diz assim, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é difícil de ganhar. Dinheiro, ele é uma coisa que, para mim, ele vem com muita dificuldade. Essa é uma crença que você tem. Se você abastece isso diariamente, quando você sai de casa, você fala assim, vou ter que trabalhar muito hoje para conseguir um dinheirinho. O universo, toda a energia que você movimenta em torno de você, vai falar assim, você vai ter que trabalhar muito para conseguir um dinheirinho? Tá bom. O que você está falando está certo. Então você vai ter que trabalhar, vai malhar muito para conseguir o que você quer. Se a pessoa não está conseguindo isso, o que eu vou fazer? Através dessa placa, eu vou trabalhar na questão de prosperidade, vou atrair bons negócios, tá? Eu atrair bons negócios, eu vou trabalhar a questão de dinheiro. Então, tudo isso é uma possibilidade que eu tenho de estar harmonizando o que eu preciso através da radiação, gerada por uma placa frequencial que é da radiônica. Seria isso. Ô Félix, como assunto, eu acho que é a primeira vez que alguém na Paraíba, no meio de comunicação, abre espaço para esse tipo de abordagem. É novidade para as pessoas. E aí eu vou perguntar, porque muitas vezes o pessoal aqui está seguindo um padrão de comportamento, de crença, que acha que o cara está falando essas coisas, deve ser bruxaria, ele deve estar invocando espírito, isso aí é coisa do capeta. Esse trabalho frequencial tem alguma coisa a ver com espiritismo, com invocação, com ritual? Não tem nada a ver com espiritismo, espiritualismo ou qualquer tipo de religião. A radiestesia é uma ciência. A radiestesia é uma das partes da ciência que mexe com a parte da radiação. Então, por exemplo, você vai no hospital. No hospital, quando você está com algum problema, o médico pede para você fazer exame. Você vai fazer uma ressonância, você vai fazer um raio-x. O que é o raio-x? O raio-x é radiação. Se você pegar, por exemplo, vai estudar física, tudo é onda, tudo. Então, por exemplo, para você ter esse pêndulo aqui, ele foi... Isso, se você for estudar na parte de formação de materiais, engenharia de materiais,
esse pêndulo aqui, para conseguir ser feito, ele foi toda a massa todos os componentes, ele foi gerado através de uma velocidade e isso se compôs para formar esse pêndulo. Para você formar o papel ou uma ficha dessa, ele teve uma frequência, ele teve uma velocidade que os materiais se fundiram para gerar isso aqui. Por exemplo, um exemplo prático. A gente pensa assim, tem a ver com alguma coisa de religião. Não, não tem nada a ver com coisa de religião. Quantos exemplos você tem de pessoas que saíram do Nordeste e falaram assim, eu vou vencer, eu consigo, eu vou ser um grande cantor, vou ser um grande humorista? Quantos humoristas a gente tem que é do Nordeste? Vários. Chico Anísio é um exemplo muito prático de um cara que acreditou, foi e conseguiu. Tem aquele que é do filme lá, do desenho dos Trapalhões, do filme dos Trapalhões, lá o Cid, esse cara é do Nordeste também. Então, o que ele fez? Ele pôs uma coisa na cabeça dele, ele não usou radiônica, mas ele usou a mente dele. A mente dele foi assim, eu vou conseguir, eu quero. E ele vai atrás. E assim, eu tive um não, ele não esquenta com não. Eu tive 200 não, ele não esquenta com 200 não. Ele está pensando o seguinte, o que eu quero eu vou conseguir. Isso é a mente dele. Então, ele está conseguindo domar a mente. Mas nós, em geral, a gente muitas vezes não conseguimos, né, ter o pensamento firme em tudo. Você pode conseguir ter muita sorte, que nem conheço várias mulheres aqui em São Paulo que dizem assim, eu tenho sorte no dinheiro, mas no amor eu sou uma azarada. Então, você acredita nisso? Você é uma azarada. Agora, como que você vai mudar isso? Através da radiônica. Isso é radiação. A radiação, quando eu estou fazendo um movimento aqui com o pêndulo, eu estou gerando uma onda frequencial. Por quê? A frequência, você vai ver que tudo é frequência. Então, por exemplo, eu gosto de música popular brasileira. Para eu escutar música popular brasileira, eu tenho que, aqui em São Paulo, colocar na 89, que é a 9 FM. A 9 FM só toca música brasileira. Agora, eu não quero escutar rock. Eu não vou colocar na Rádio Kiss. A Rádio Kiss só toca rock. Então, eu não sintonizar a frequência que eu quero. Então, a nossa mente ela é feita por frequência. Tudo é frequência. Tudo são ondas. A luz, quando você acende uma luz, a lâmpada ela gera uma radiação. E essa radiação, ela vai fazer o quê? Ela vai encontrar o objetivo dela. Tá? O objetivo dela é iluminar. Eu estou aqui em São Bernardo. O meu celular está gerando uma onda, uma radiação que está encontrando vocês aí, no Nordeste. Isso, como é que a gente faz? Através de radiação, através de frequência. Eu só consegui achar o programa, só consegui entrar nesse programa porque eu tenho, quando a gente conecta, existe uma série de números que é o endereço da onda que está sendo gerado. Então, tudo é onda. E isso é ciência. Nada tem a ver com religião ou com qualquer tipo de outra coisa. Bem interessante a explicação, meu querido Félix. Então, esse trabalho, você falou no início que, de repente, alguém que está assistindo aqui o programa se interessa, queira saber um pouco mais, dá para fazer o trabalho, esse trabalho frequencial, vamos usar a linguagem mais simples, de procurar consertar a tua vida financeira, a tua vida sentimental, questões de saúde, tudo isso pode ser feito à distância. Exatamente, tudo pode ser feito à distância. Então, tem uma pessoa que está no Japão assistindo, tem uma pessoa que está aí assistindo, tudo é frequência. Então, eu posso, através aqui do testemunho, nesse testemunho eu tenho o quê? Eu tenho seus dados. Então, eu vou acessar a sua energia através desse testemunho, tá? E eu vou fazer a medição, se está bom ou se está ruim. Então, não adianta você falar assim para mim, está muito bom. Se aqui disser que está ruim, eu tenho que equilibrar. E isso aqui, ele entra em contato, quando eu entro aqui nessa placa, eu estou entrando em contato com o seu subconsciente. Seu subconsciente processa 40 milhões de informações por segundo. Significa que você eu estou falando, estou respirando, estou olhando para você, eu estou pensando no que eu vou falar, eu estou mexendo os dedos, mexendo as mãos.
a minha circulação está funcionando, todo o meu corpo está funcionando. Então, são 40 milhões de informações por segundo que estão acontecendo. E lá o meu subconsciente é banco de dados. Quando você assiste televisão e você escuta lá que morreu a pessoa X, que teve um desastre, é só a gente ver notícia negativa. Essas notícias negativas, o que fazem com a gente? Medo, medo, medo. Só enche a nossa mente de medo. Aí o que a gente faz? A gente fica cada vez mais para baixo. Então, qual que é a solução? A primeira solução, você não acessar programas que deixam você para baixo. Notícias negativas não são coisas boas para a gente. Porque o nosso subconsciente, ele não vai falar assim, isso aqui não é bom, eu não quero. O subconsciente, ele armazena tudo. Se o cara lá na televisão está falando que o desemprego está aumentando cada vez mais, o seu subconsciente está armazenando. Ele não quer saber se é certo ou errado. Tá? Agora, o seu consciente não. O seu consciente, ele só faz. Ele só executa. Então, a gente precisa carregar o nosso subconsciente, nosso banco de dados, com informações positivas. O seu programa é um programa que só tem informação positiva, só tem crescimento, só tem prosperidade. Então, é um programa que tem que ser assistido sempre. É um programa que enriquece a pessoa. Então, cada vez que você assiste coisas boas, você vai crescendo a nível de subconsciente e a nível frequencial. Porque quando vem a pessoa que fica só comentando coisa negativa, você fala assim, eu não quero entrar nessa frequência, eu não quero isso. Fica isso para você. Para mim está tudo bem. Mas o carro quebrou. Quebrou porque é uma máquina quebra, tem coisas que tem que consertar. E você vê pelo lado de prosperidade, pelo lado de positividade, entendeu? Não é só pensar em positivo, mas você tem que escolher as coisas que você pensa. Escolher as coisas que cada um tem para si cada dia. Explicação, meu querido Félix Salafia. A gente vai encerrar agora nosso bate-papo, gente, mas eu sei que vocês vão ficar com gostinho de quero mais. A gente vai voltar nos próximos programas com a participação do Félix, já fazendo uma demonstração ao vivo de como é esse trabalho com as frequências da cura reconectiva, com esse trabalho da placa de frequência radiônica, para vocês entenderem na prática como funciona. Então aguardem os próximos programas. Mas já para quem ficou bem ansioso, como é que a gente encontra você nas redes sociais, meu querido Félix Salafia? Nas redes sociais, meu Instagram é FélixJR/70 e no Facebook é Félix Salafia. Tá? Eu tenho lá um canal que é Rádio Radiônica. A Rádio Radiônica no Facebook é um canal que às vezes eu posto algum material lá sobre a parte frequencial. Tá? Mas normalmente, assim, como todo trabalho ele é individual, eu mantenho sigilo. Então eu não costumo postar os tratamentos que eu faço, os trabalhos que eu faço através do site, tá? Mas seria isso aí que eu disse. Agradeço a oportunidade, tá? Meu amigo Conrado aí já deu para vocês uma ideia do que é a parte de frequência. Tá? Ô, Félix, só uma dúvida que me veio aqui rapidinho, aliás, foi até a Aparecida que perguntou, esse trabalho, além de ser feito para pessoas, pode ser feito, por exemplo, para animais e para empresas? Sim, pode ser feito também para animais, no caso, parte de saúde, né? Na parte de condição física, e empresas também. Só que empresas, quando a gente vai fazer para a empresa, o que você tem que fazer? Você tem que fazer para a empresa e você tem que fazer para parte de sócios, proprietários, tá? Se no caso tem mais de um proprietário, mais de um sócio, para saber o que cada um está pensando. Porque se um sócio ele pensa em prosperidade e o outro pensa em crise, você está indo em discordância com a energia. Precisa estar os dois alinhados e os dois pensando no que tem que fazer. Eu quero aumentar o faturamento da minha empresa. Aí um pensa que o mercado tem oportunidade e o outro pensa em que a crise está vindo e as coisas vão piorar. Aí não vai fluir. Porque tem que estar todo mundo direcionado por um bem comum, por um objetivo comum. Muito bem. Félix, obrigado, querido. Gostei muito da sua participação e da sua explicação. Até o nosso próximo encontro.
Agradeço a participação aí, amigo Conrado. Até a próxima. Estamos com o Félix Salafia, ele que é especialista em placa frequencial radiônica. Vocês viram aí que trabalho legal, que trabalho fantástico. Isso é ciência, gente. Um trabalho que lida com frequências, com energias e com ondas. Para quem está pegando agora o programa andando, a gente vai deixar o programa gravado nesse canal no YouTube, também no Facebook Diário do Sertão e no YouTube TV Diário do Sertão. E a gente também vai fazer matéria aí no final de semana para vocês acompanharem. Nos próximos programas diários, no Diário News Pensando Fora da Caixa, nas próximas sextas-feiras, a gente vai trazer de novo o Félix, só que desta vez para ele fazer uma demonstração ao vivo desse trabalho com a placa de frequência radiônica. Já daqui uns minutinhos, a gente já vai entrar no segundo link para conversar com o meu querido amigo Rogélio Pérez, carioca, que está em São Paulo. Vai falar também sobre frequência e energia, frequências da cura reconectiva, que é uma frequência energética de cura que foi descoberta há quase 30 anos nos Estados Unidos. São frequências energéticas, né? É um trabalho que é feito com as mãos, sem tocar o corpo do cliente, para justamente ancorar, digamos assim, né, para sustentar, encontrei a palavra agora, esse campo frequencial no cliente, no paciente, e isso impulsioná-lo a retornar a um estado de equilíbrio. Se você volta, se essas frequências empurram você para o equilíbrio, isso quer dizer que tudo que está em desequilíbrio tende a desaparecer. O que é desequilíbrio? Problema de saúde, problemas financeiros, problemas amorosos, desassossego, depressão, ansiedade, tudo isso é desequilíbrio. Então, o trabalho das frequências da cura reconectiva é proporcionar equilíbrio, levando você para esse estado de equilíbrio, quer dizer que tudo que é desequilibrado na sua vida tende a ficar para trás. A gente vai conversar já com o Rogélio Félix. Esse é o assunto, esses são os assuntos que são abordados no seu programa Diário News Pensando Fora da Caixa. Um abraço para a Fabi, que está acompanhando a gente em Salvador, lá aqui no YouTube. Também para a Paula, lá em Portugal. A Isabel Abreu e a Rosimeire Pérez também acompanhando a gente. E também as cantoras Sandra Maçã, lá em... fugiu agora o nome da cidade. Ribeirão Pires. Ribeirão Preto ou Pires? Acho que é Pires. E também a Amiraci.tv. Muito bom, estamos assistindo a partir de Moçambique. Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, seu comentário. Se você está assistindo no YouTube, também lá no Facebook. Programa Diário News Pensando Fora da Caixa. E a gente vai ampliar o programa, se Deus assim permitir, porque o nosso objetivo aqui é único, é fazer com que você tenha saúde e bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Esse programa aqui, a gente vai conversar não só sobre essas questões quânticas, energéticas, nós vamos conversar sobre arqueologia, nós vamos conversar sobre filosofia, vamos conversar sobre origem das religiões, vamos falar sobre muitos assuntos que não são comuns do cotidiano, mas que fazem toda a diferença. O objetivo é expandir sua consciência, fazer com que você entenda o segredo de como conduzir a vida. Os assuntos que são abordados aqui vão permitir com que você entenda como é que você lida com a sua mente, como é que você lida com as suas emoções. Você vai compreender isso que muitas vezes nós falamos alma, espírito, energia, como você pode lidar com tudo isso, com esse invisível, com isso que muitas vezes são chamadas, que às vezes isso é taxado de metafísica, como você pode compreender e usar isso positivamente para criar uma nova realidade em sua vida. O objetivo é isso, é fazer com que você adquira essa conexão com o divino e você tome as rédeas da sua vida e recrie o seu destino. Recriar de forma mais equilibrada, de forma mais harmônica, de forma mais alinhada com o fluxo geral da vida. Nós vamos conversar aqui também sobre astrofísica. Olha que legal. Tudo isso aqui no seu programa Diário News, Pensando Fora da Caixa. Aguardando o sinal, produção. Falando sobre mente, é justamente isso que o Félix falou, né? A mente, ela tem o poder de criar tudo. Quanto mais você coloca atenção, foco numa coisa, mais aquilo cresce. Mais aquilo cresce. Se você acredita, se você fica
todo santo dia pensando em coisas negativas, que você não é capaz, de que você não vai conseguir, você pega toda essa energia que tem fora de você e dentro de você e direciona para lá. E a energia vai criar aquilo. Nossa, eu não sou capaz, isso não vai dar certo na minha vida. Ou seja, você está dizendo para você que não vai dar certo, que você não é merecedor, e você não vai ser merecedor mesmo não. E a gente tem que fazer esse exercício de remodelar as nossas crenças para que a nossa vida melhore. Tem muita coisa louca que está acontecendo no mundo aí, é devido à desarmonia das pessoas. É devido às pessoas não saberem usar o poder da mente delas. Essas pessoas que são bem-sucedidas aí, elas têm um poder da mente, de controle, de decisão muito forte. Eu acredito que sou capaz, eu vou lutar, eu vou conseguir, consegue. É tanto que as pessoas que são bem-sucedidas são poucas. Porque essas pessoas compreenderam como é que funciona o poder da mente. Como é que funciona essa energia. Como é que funcionam essas leis divinas? Porque existem leis divinas ou leis universais. Não existem essas leis capengas que nós temos do reino humano, não. Existem leis muito mais poderosas que regem o universo e o cosmos, que tem gente que sacou isso e está usando isso a seu favor. Passe a usar também ao seu favor. Hoje é só energia aqui, onda e frequência. Vamos agora de novo a São Paulo com o nosso querido Rogélio Pérez. Ele é facilitador de cura reconectiva e mentor da cura reconectiva, instrutor aqui na cura reconectiva, aqui no Brasil. Ele é um dos primeiros que passaram pela formação com um médico americano que descobriu essas frequências, o Eric Peel, nos Estados Unidos, há mais ou menos uns 28, 29 anos atrás. E a gente vai bater esse papo com o nosso querido Rogélio para a gente entender como é que a gente pode ter equilíbrio nesse desmantelo todo que está acontecendo no mundo. Bom dia, meu querido Rogélio. Bom dia, Moisés. Que satisfação estar com você aqui, rapaz. Que saudade, né? Quanto tempo que a gente não está pessoalmente junto, né? Uma felicidade imensa estar aqui com você agora, nessa outra função, que eu estou acostumado sempre com você, no trabalho de curador, né, pô? E eu fico aqui maravilhado em ver você falando o que você estava falando. Estava acompanhando o programa agora. Nossa, muito bacana, muito bacana. Que honra para mim estar com você aqui, meu irmão. Que honra, que felicidade. A honra legal. É toda minha, querida. A honra é toda minha. Legal mesmo. Você está na capital, né, Rogélio? Eu estou aqui em São Paulo, depois de muitas mudanças, né? Porque o que eu mais faço na realidade, na vida, é viajar, fazer palestras, né? E se mudar. Eu saí do Rio, fui morar em Curitiba durante bastante tempo e atualmente eu estou morando em São Paulo, mas eu falo que o fato de estar em São Paulo é só para me guardar a mala, né? Me trocar a mala. Porque deu mole, eu estou indo dar alguma palestra em algum lugar. Eu estava comentando que esses dias eu fiquei 40 dias fora de casa. Foram 14 palestras em lugares diferentes, sabe? Atendimentos, coisa muito bacana. Então, é muito legal, muito legal. A possibilidade de poder fazer isso, né? Muito legal, bacana, isso é muito estimulante. Até porque, quando a gente acredita no que faz e a gente vê o retorno que dá, né? O retorno maior que isso é muito, muito bacana. E é exatamente isso que eu faço, né? É levar esse trabalho para frente e o trabalho que a gente vai estar falando da cura reconectiva, né? Para um lado e para o outro aí, não só aqui dentro do Brasil, mas fora. Nesse momento não está sendo tão fácil sair fora do Brasil, né? Mas o trabalho é não só aqui dentro, né? América Latina inteira, Europa, né? É muito bacana mesmo. Maravilha. Rogélio, vamos começar do começo, ficou até redundante agora. Para que as pessoas possam entender, o que é esse trabalho, o que é essas frequências da cura reconectiva. Na realidade, imagina que, eu falo muito como fosse um caderno pautado, né? Várias frequências acontecendo ali, desde lá de baixo, uma coisa mais densa a uma coisa mais sutil. E a cura reconectiva, ela é uma frequência que está numa banda mais light, mais suave, e a gente acaba captando. Ela está rodando aqui como uma frequência de rádio, uma frequência de televisão, uma frequência de telefone, ela está rodando por aqui. E o que a gente faz, um praticante? Ele simplesmente fica com a mão ali, não precisa ser com a mão, pode ser com os olhos, pode ser com a testa, com o peito, não importa. Mas a gente fica mantendo. É como se eu ficasse captando essa frequência e mantendo ela em direção ao cliente, que pode estar na nossa frente, que pode estar no outro continente, que pode estar onde quer que seja, né?
Não importa, eu fico ali, eu sempre dou um exemplo como se estivesse com 2 pazinhas daquelas de 2 raquetes de ping-pong. Só mantendo essa frequência em direção ao cliente. É como se fosse uma barreira para essa frequência vai em direção ao cliente. E isso é um barato, isso é muito bacana. Por quê? Porque essa frequência, quando ela entra na pessoa, ela começa a elevar aquilo que a gente chama de vibração, né? O padrão frequencial da pessoa, que muitas vezes está mais denso, mais difícil, está aquela vida mais tá triste, eu queria tanto conseguir, não consigo, a minha vida é uma vida de reclamação. É como se eu botasse uma gota de felicidade e eu começo a lembrar, a ter acesso a coisas que às vezes eu não tinha antes. Por isso que eu costumo falar muito isso. A pessoa fala assim, mas cura reconectiva cura? Eu falo, não, cura reconectiva não cura só. Ela faz muitas outras coisas, sabe? Eu já vi cura reconectiva arranjar marido, arranjar esposa, arranjar dinheiro, arranjar emprego, arranjar saúde também, sabe? Arranjar, vender casa, sabe? Eu já vi tantas coisas. Porque é como você estava falando, guria mesmo, né? Eu estava escutando você falar e realmente é isso. É como se eu tivesse uma antena. Imagina que eu tenho uma antena aqui no meio da testa e eu estou falando de prosperidade, mas estou vibrando lá a dificuldade, a tristeza, a desgraça, né? E o que acontece com a cura reconectiva é como se ela colocasse a minha antena no lugar certo. Eu começo a buscar, falo de prosperidade e eu viro em direção ao satélite da prosperidade. E eu começo a captar aquilo que é meu. E aí, a um nível inconsciente, aquilo começa a acontecer. E eu já vi coisas que a gente fala assim, isso é milagre, isso é milagre. Como é que pode uma pessoa com tumor no cérebro ficar curada? Sim! Eu já vi cada coisa que eu fico assim, como é que pode? Porque não é pura e simplesmente a cura reconectiva, né? O que é, no sentido maior da história? Somos nós mesmos que nos curamos. Quando a gente entra num padrão frequencial mais nutritivo, aquilo vem, é normal, sabe? Eu posso chegar e ficar escutando mantra, aquilo também me leva, sabe? Mas a vida tem que fazer um processo. E a cura reconectiva, ela vai entrar ali, eu falo que é como se fosse uma grande... alguma coisa que nos leva, entra, é forçado, começa a acontecer, sabe? E o pasmo, o que é mais o maior barato é o seguinte, então, será que não é uma coisa, um efeito placebo? Eu vou ficar lá sentado na maca e eu vou ficar, vai curar, vai mudar a minha vida. Mas e como funciona, por exemplo, quando você faz a distância, sem que a pessoa saiba, né? Porque tem esse detalhe, sabe? Imagina, você vai fazer um trabalho como esse e a pessoa não sabe. Eu já atendi pessoas assim, nos mais diversos lugares do planeta, e a pessoa não sabia que estava recebendo e teve um retorno assim, escandaloso. Eu tive um caso uma vez, uma pessoa no exterior que estava com uma depressão profunda. Ela foi feita 3 sessões, ela não sabia que estava recebendo. Só que cerca de uma semana depois a pessoa tinha voltado ao normal. Imagina só o que é isso. Isso para mim é tipo assim, é a prova. Porque eu também, eu sou um cara muito pé atrás. Então você acredita em tudo? Não, pelo contrário. Para que a cura reconectiva fosse provada para mim, eu trabalhei algum tempo com isso, eu já sabia, estava certo comigo. Mas eu falava, não, mas pode ser que de repente eu tenha um caminho, eu estou aí na vida, tô caminhando, está tudo dando certo, né? Então é por isso mesmo que... Não, mas quando eu comecei a ver em outras pessoas funcionando da forma que funcionava, sabe, eu falei, não, realmente é inquestionável, sabe? É inquestionável. O colocar a pessoa num elevador frequencial e começar a fazer com que ela acesse um padrão. Por quê? Vamos dar um exemplo sobre o que é frequência, né? Vamos lá, sobre vibração. Imagina que eu estou na portaria de um prédio. E qual a visão que eu tenho? Eu tenho a visão ali da rua, né? Carros passando, tá ali. Então eu vejo o cara no máximo do outro lado da rua, sabe? Não tem jeito. Aí eu subo para o 3º andar. Eu já começo a ver os carros de cima. Eu vi até lá. O ônibus passou, tem um negócio acima do ônibus. Caramba, tem um cara do outro lado da rua. Eu já vou lá para o 10º andar, eu já vejo outro quarteirão, sabe? Eu já vejo, nossa, então por ver outro quarteirão, lá, tá vindo um negócio lá, eu já começo a me preparar, eu já começo a ter um acesso. Eu vou para o 40º andar, melhor ainda. E exatamente isso é frequência, sabe? Uma frequência mais alta, mais light, mais suave, me dá uma visão, um panorama maior de tudo. E esse panorama maior de tudo é uma coisa interna. As coisas começam a fluir. Isso é normal, sabe? Aquilo que a gente chama de milagre é uma coisa que é normal na vida. Só que a gente saiu tanto desse padrão normal para um padrão anormal, que tudo que vem normal isso é um milagre. Não é milagre, é normal. Sabe? Nada de, meu Deus, o mundo está acabando porque a pessoa se curou. Não, sabe?
Não tem nada de anormal. Ou então o mundo está se acabando porque a pessoa vivia num padrão muito ruim e de repente começou a ganhar dinheiro, começou a brotar, a vida se arrumou. Eu já vi cada coisa que atualmente ainda me surpreende. Menos que no início. No início, realmente, tudo era muito luz. Nossa, que barato, deu certo, não. Eu lembro que eu chegava em casa e ficava contando, ninguém gritava. Né? Você não acredita o que aconteceu? Até porque eu, como praticante, eu começo a ter uma interação. Eu imagino você, Conrado, fazendo um trabalho como esse, com o nível que você tem. O que a gente percebe, né? Aquela energia fluindo, a aura da pessoa clareando, todo um processo em volta ali. Porque quando você começa a fazer, é como se você colocasse, imagina, um copo com água e você vai e coloca uma gota de tinta naquele copo. Ele começa a clarear tudo, uma gota. Você coloca 3 gotas de tinta. É exatamente o que acontece quando a gente está falando com uma pessoa, né? É como se eu chegasse na aura dela e colocasse uma gota de luz. Mais uma gota de luz. Sabe? Aquilo vai clareando. E chega um momento que você está atendendo, você começa, nós, praticantes, a gente começa a ver várias coisas acontecendo ali. Quando tem essa percepção de ver um pouquinho a mais, né? Mas quando não tem, você sente. É como se começasse a entrar como um vento e a gente, às vezes, dá aquele suspiro e você fica, caramba, mudou o padrão do ambiente. Olha só que barato, sabe? Existe uma interação nossa com a frequência. E aí, é por isso que o próprio Eric Pearl, quem desenvolveu esse trabalho, quem trouxe esse trabalho, ele fala muito, o livro lá, o Reconexão, ele fala lá, cure os outros, cure a si mesmo. Quando você faz esse trabalho, não tem jeito, né? Por mais que eu fico lá jogando frequência no outro, sempre fica um pouco de frequência agarrado nas minhas mãos, né? E aquilo leva a gente a um padrão, é claro, não tem jeito. Não tem, eu vou jogar a frequência lá, eu vou ficar esparramando, eu fico brincando, nisso eu falava que eu parecia que estava encerando a pessoa, ficava lá, dando um brilho. E depois, com o tempo, você percebe que você não precisa fazer isso, sabe? Por exemplo, quando você faz uma cura à distância, você vai ter como encerar, entre aspas, né, uma pessoa à distância? Não. Você fica aqui e você joga a frequência lá, sabe? Joga. E o mais interessante é isso. Não tem um padrão. Eu não preciso saber se é para um homem, para uma mulher, para uma criança, para um cachorro, para um gato, para uma árvore, não importa. Sabe? A gente teve um trabalho que foi feito aqui em São Paulo, que a gente numerou no asilo 258 velhinhos. E as pessoas faziam cura para números. Pegavam lá, você fazendo cura para o velhinho. No caso, a gente sabia que era velhinho, né? No velhinho 14, no velhinho 28, no velhinho 160, e botou, cada um fazia. Mudou-se todo um padrão. Olha só o nível. A gente larga desse nível mais denso, que é forma, e começa a entrar num nível mais sutil, sabe? Mais sutil. Então as pessoas às vezes falam, mas você vai fazer uma cura, o que você precisa? Seja de nome, endereço, foto? Não. Porque fica parecendo que eu vou fazer até um crediário, né? Vamos lá, seu nome, seu endereço, seu CPF, seu endereço, meu Deus, não passou no crediário, você não vai obter essa cura, não. Desculpa, mas realmente você está fora dessa cura porque não passou no crediário. E quando comecei a trabalhar com cura recognitiva, eu achava estranho. Mas peraí, será que vai? E foi muito engraçado, a primeira vez que eu peguei eram 2 gêmeos, um pedindo cura, e o outro não sabia de nada. E o cara falou, mas será que não vai pro meu irmão, não? Olha lá, pode ir pro meu irmão. Não, fica tranquilo, sabe? Mas eu fiquei assim, será que vai? Será que não vai? E aí, no dia seguinte, ele veio me contar o que tinha acontecido com ele, né? Que ele tinha passado processos fantásticos, que tinha sido maravilhoso. Eu falei, não, então realmente não vai, sabe? É como se eu tivesse uma digital energética, sabe? E a gente faz o trabalho para que essa digital energética acesse, que pode ser não só um humano, né? Mas pode ser um gato, um cachorro, um peixe, uma tartaruga, um macaco, não importa. Uma árvore, lá, aquela roseira. A gente tem cada história. Uma vez eu estava com o Wallace Lima, ia dar uma palestra em Brasília, a gente trocou de dia. Ele deu no meu dia e eu fui dar no dia seguinte. E aí, no dia que eu ia dar a palestra, estava tudo arrumado, tinha flores lá. Quando eu cheguei no dia seguinte, estavam as flores tudo lá, baixaram a guarda, né? E aí, a palestra começou a acontecer, blá, 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 no meio da palestra, as pessoas começaram a apontar. E quando eu olhei para trás, aquelas flores estavam murchas, tinham levantado. Era um barato de ver. Um barato. Por que era um barato? Porque estava ali, durante a palestra tem muito processo, né, acontecendo, só na palestra, por isso que eu falo. Eu fico rogando para as pessoas, vá na palestra, você vai receber na palestra, não tem custo quando eu vou dar palestra, é de graça. Eu já tinha um caso em Fortaleza, que eu vou dar uma palestra em Fortaleza, tinha um senhor que estava com um problema, um câncer no intestino. Uma semana depois ele me manda um e-mail para mim contando que não tinha mais do câncer, tinha sumido.
E ele falou que a única coisa que ele fez foi a palestra. Então, não importa, você acessou, a frequência vai atuar, perto ou longe. E com isso, sabe, você está ali jogando numa árvore, ou está jogando num cachorro, num gato, ou numa pessoa, aquilo acontece. Acontece. E lá nessa palestra, as pessoas ficam maravilhadas com relação a isso. Por quê? Quando no meio da palestra eles viram que as flores estavam tudo lá, vivas de novo. O que estava acontecendo na palestra? Muita frequência rolando, né? Muita frequência. Eu estou falando com vocês aqui agora, eu estou aqui com tudo, sabe? O campo está maravilhado aqui. Então, as pessoas que estão acessando essa entrevista aqui estão aí também se deleitando, né? Imagina, tem 2 praticantes, tem o Rogério lá de cá e o Conrado desse lado. Maravilha, muito bom. Nós estamos conversando com o Rogério Pérez, ele é terapeuta, facilitador e mentor de cura reconectiva aqui no Brasil. Como você bem falou, eu participei da imersão em São Paulo, eu acho que foi 2018, eu sou ruim para decorar a data, eu também passei por esse processo de compreender, de trabalhar com as frequências da cura reconectiva. Foi uma imersão de alguns dias com o Eric, quando ele veio a última vez no Brasil, mas a gente ficou assim meio, nossa, como é que eu vou fazer, como é que eu vou conduzir? E eu devo muito ao Rogério na época e também a Malu por me dar os caminhos para que eu pudesse entender melhor e pudesse trabalhar com as frequências da cura reconectiva. Ele também é mentor, né, e ele tem décadas de experiência com a cura reconectiva. Ele é sempre essa pessoa extremamente bem-humorada, alegre, receptiva, é um excelente terapeuta, e eu devo muito da minha compreensão do trabalho de cura reconectiva a ele, na época também a Malu que deu essa mentoria, e assim eu devo muito, assim, excepcional, é um trabalho gigantesco, é um trabalho que não tem fronteiras. E eu fico muito honrado de saber que pessoas como o Rogério e outros estão no Brasil difundindo esse trabalho e proporcionando às pessoas a retornarem ao seu estado de cura. E eu quero fazer esse agradecimento de público porque devo muito também a você, viu, Rogério? Rapaz, na realidade, eu tenho certeza que não é bem assim que funciona. Na realidade, foi uma casquinha desse diamante que está sendo lapidado aí, né? Você foi um cara que me surpreendeu, porque quando eu tive contato com você a primeira vez, era como se fosse uma figura neutra, né? E quando eu comecei a ver o que tinha por trás dessa figura neutra, já a gente no Uruguai, né? Você fazendo mais um processo no Uruguai, que a gente estava junto no Uruguai, eu falava, meu Deus do céu, esse daí vai longe. Ou melhor, não vai longe, esse já está longe. Isso foi muito bom. Deixa eu só dar uma emendadinha no negócio que falei da cura reconectiva, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com esse trabalho, o que tinha de interessante? Eu achava que era um trabalho de cura. E atualmente eu tenho certeza que ele é muito mais que isso. Por quê? Porque ele é um trabalho que ele visa elevar o nosso padrão frequencial, nosso padrão de vibração. E eu acredito, eu busco muito isso, sabe? Eu acho que a gente vem aqui passar essa experiência encarnada aqui para que a gente consiga acessar um padrão maior. Porque de posse de um padrão maior, o mundo pode estar lá, o pessoal arrancando os cabelos, eu estou daqui olhando e não entro na pilha. Está acontecendo isso aqui. Tá tudo bem. É um padrão, é uma experiência daquilo que eu sou, uma experiência daquilo que eu sou a nível de essência, né? E esse padrão, ele requer eu estar, como falavam, no andar mais alto, sabe? E é esse o motivo da cura reconectiva, levar a gente para um andar mais alto. Se vai curar ou não, se vai fazer eu ficar cheio de dinheiro ou não, bons relacionamentos ou não, ter um emprego melhor ou não, tá tudo bem, isso acaba vindo. Por quê? Porque eu falo que, num resumo, é importante a gente se tocar disso. Eu estou sem dinheiro, o que eu faço? Melhor a vibração. Eu estou com a saúde ruim, o que eu faço? Melhor a vibração. Eu não tenho relacionamento, o que eu faço? Melhor a vibração. Então, melhorar a vibração é realmente a salvação, entre aspas, né? Vibração baixa, eu só atraio confusão. Vibração alta é felicidade, coisa bonita, coisa, sabe? Então, vá lá escutar no meu tempo era disco de piada, agora escutar um disco de piada, vá caminhar, anda descalço na grama, sabe? Se você tem praia perto, anda na areia da praia, bota o pé na água. Se não tem, bota a mão numa árvore. Há quanto tempo que você não larga a mão do celular e bota a mão numa árvore, sabe? Olha só, existe uma conexão. A mãe terra, a gente não consegue viver. Você acha por acaso que o boi veio o quê? Voando, né? Não, o boi está lá na terra, a galinha está na terra, sabe? As plantas estão na terra. Então, olha só a conexão, sabe?
Quando a gente consegue fazer essa conexão, começa a mudar todo o processo. E esse entendimento é um entendimento de uma faixa vibracional mais alta. Faixa vibracional mais baixa, a gente só entende como consegue teclar telefone, como consegue ficar lá indignado, meu Deus do céu, o mundo vai acabar, está acontecendo isso. Não importa, sabe? O importante é a gente estar lá de cima, sabe? Acessando, vendo o desenrolar e percebendo que como tem ilusões, como a gente é levado, como aquelas galinhas que vão para o galinheiro, sabe? Então, não, eu não faço, eu vou promover a fuga das galinhas. Legal, galo careca é coisa. Legal. Galo careca é coisa séria, né? Rogélio, eu quero agradecer profundamente sua participação. A gente já está caminhando para o final do programa e a gente, nos próximos programas, eu quero já que você faça uma demonstração de cura reconectiva. Se bem que eu tenho esse lado de sensibilidade, na verdade, e eu estou sentindo que as frequências estão rolando aqui, daí para cá, daqui para lá, tá forte a coisa, estou sentindo energia. Eu comentei, né? A frequência do local está bem diferente. Um abraço também para Rosimeire Pérez, que está acompanhando a gente no YouTube. Meu querido, no próximo programa você volta para fazer uma demonstração ao vivo das frequências da cura reconectiva e falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas as pessoas que estão curiosas agora, como é que faz para encontrar o Rogélio Pérez nas redes sociais? A melhor forma é chegar lá no Instagram, né? No Instagram tá lá, é Rogélio Pérez mesmo, como tá aí, só não tem esse último acento aí. Aliás, não tem nem acento lá, é @Rogélio Pérez, tudo junto. E vai me encontrar lá no Instagram. Vai ser uma felicidade. Entra, vai lá, troca, tira dúvidas, sabe? Vamos conversar não só sobre cura reconectiva, mas sobre o processo de expansão. Como é importante a gente ir contra a maré, contra o fluxo, né? O fluxo é colocar a gente no processo de ir para fora. E o mais louco é o seguinte: quanto mais para dentro eu vou, mais expandido eu fico. Sabe? A gente fica, peraí, mas não tem que ir para fora para expandir, não. Eu entro, acesso o meu cardíaco e, acontecem milagres. Então, vamos lá, vamos junto. Tire suas dúvidas, entra comigo, fala com o Galiel, que também é bom nisso. Um abraço, querido Rogélio. Até o nosso próximo bate-papo. Uma honra estar com você, meu irmão. Uma honra imensa estar com vocês, todo que acompanharam o programa também. Grande abraço a vocês, tudo de bom. Grande abraço, gratidão. Nosso querido Rogélio, lá de São Paulo, terapeuta, facilitador e mentor de um trabalho de cura energética formidável que existe há quase 30 anos, a cura reconectiva. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto nos próximos programas. No próximo, o Rogélio volta e vai fazer uma demonstração ao vivo de como é esse trabalho com as frequências da cura reconectiva. Gratidão a vocês, bom final de semana e a gente volta segunda-feira às 9 horas com o Diário News. Agora na TV Diário do Sertão, Diário News. Diário News.